Uma vontade muito grande de fazer dar certo e a gente batia a cara no muro, vamos tentar de novo. E aí a pivotada vinha menos como uma decisão consciente de pivotar e mais como uma tentativa de fazer o negócio dar certo. Agora, os momentos mais difíceis para mim na Toro foram nas ocasiões que a gente precisou fazer grandes desligamentos. Então, assim, uma empresa que erra e acerta muito, na hora que ela erra, ela precisa pagar a conta de ter dado o direcionamento errado. E o trabalho duro vale a pena, sim. E quando eu falo trabalho duro, não é só o trabalho duro no sentido de trabalho profissional que você está fazendo na sua carreira. É um pouco desse espírito de que tudo que vale a pena ser construído exige esforço. Então. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Business Talks Podcast. Lembrando que esse episódio é um oferecimento de Kesser, a primeira marca de skincare minimalista do Brasil. Hoje tenho a presença de um grande amigo, uma pessoa muito especial. Antes de passar a palavra para ele, vou fazer uma breve apresentação. Márcio Placedino, cofundador da Toro Investimentos, uma das primeiras corretoras digitais nativas do Brasil. Reconhecida mundialmente pela CB Insights como uma das 12 fintechs de investimentos mais promissoras do mundo. Ele liderou a expansão da Toro, que saiu do zero para mais de 700 colaboradores. E hoje atua como Senior Product and Technology Head no Santander Brasil, liderando projetos de inovação, integração e criptoativos. Também é membro do Conselho Consultivo da B3, participando das principais discussões sobre regulação de mercado de capitais no Brasil. Márcio tem formação em Direito pela UFMG, Administração pelo IBMEC e é especialista em Compliance pelo CEDIM. Seja muito bem-vindo, Marcinho. É um prazer ter você aqui, meu amigo. Eu agradeço o convite. Prazer estar aqui com você também. Ontem eu estava lembrando do início da faculdade, que eu tive a honra de ser seu colega. Eu lembro que você, em algumas ocasiões, até me ajudou. Eu fui até a sua casa, você tentando me ajudar com estatística, cálculo lá. Então, assim, eu sou muito grato por isso. A parte ruim é que a gente não conseguiu continuar na parte mais difícil, né? A gente precisou mudar um pouquinho. Mas tudo bem, assim, eu sou muito grato ao período que eu passei no IBMEC, né, com vocês, e foi uma experiência muito boa. Uma curiosidade, então, é que hoje é o terceiro cofundador da Toro, que eu entrevisto aqui, então é uma honra, já tenho entrevistado seus outros dois sócios fundadores, né, da época. E eu quero saber um pouco agora da sua vida, como que começou essa ideia de empreender, onde começou? Conta pra gente o início pra gente, Marcinho. O Marco começou talvez até um pouco antes da Toro. Eu sempre gostei muito do tema de mercado financeiro, então era um negócio que me chamava a atenção. Comecei a estudar sobre o assunto com 14, 15 anos e comecei a pedir para o meu pai para poder investir na bolsa com dinheiro de verdade. Aí, depois de muito insistir, ele trocou um presente de Natal por meia dúzia de ações da Petrobras e falou, olha, pode começar a investir, mas como você vai investir no meu CPF, dado que você é menor e não existe a possibilidade, naquela altura, de um menor investir diretamente, eu quero que você tome todo o cuidado do mundo com o imposto de renda. Precisa declarar isso aqui do jeito certo. Beleza, está combinado, vamos começar a investir. E de um lado eu comprava o que eu achava que ia subir, fazia uma operação aqui, outra ali, tentava descobrir o que era um derivativo, uma operação mais estruturada, e manter o controle desse negócio foi ficando cada vez mais difícil. Depois de um tempo eu me juntei com outro sócio, Paulo, e aí a gente começou a desenvolver uma solução para controle de imposto de renda. Era a ideia de tirar aquele negócio do Excel e levar para uma solução realmente de um sistema que resolvesse aquele problema. E é complexo calcular mesmo. E assim, naquela época não existia nenhuma solução para isso. Então a gente desenvolveu o IR Easy, o site está no ar até hoje, é o easybolsa.com.br, e colocamos isso no ar ali em 2005, 2006. Começamos esse negócio pequenininho, mas ali a gente teve o primeiro contato com a escala do digital. Então, a gente captava cliente online, a gente vendia o produto pela internet e a gente começou a conhecer melhor por dentro o que eram as corretoras. Então, isso me ajudou ali na frente em 2010, quando eu conheci... Na verdade, o João já conhecia da escola. Quando eu conheci o Gabriel, que é o terceiro cofundador que você também entrevistou, a gente juntar um pouco de uma visão de educação e de análise que ele trazia, com esse canal de distribuição online e uma visão do que era um negócio com alguma origem digital, muito distante de ser uma fintech como a gente tem hoje, mas que tinha ali algum embrião.
E daí a gente começa a Toro. Então, em 2010, eu começo a fazer uma espécie de phase-out, assim, era um negócio super pequeno, a gente tinha algumas centenas de clientes, algo bem realmente pequeno mesmo, mas dali a gente sai, começa a Toro começa como uma empresa de educação e daí começa a se desenvolver. Primeiro ano, a gente trabalha com educação financeira, ensinar as pessoas a investir na bolsa, tanto no presencial, mas já no digital. Depois a gente conecta isso a entregar para o cliente também uma solução de análise. Então a ideia era, eu te ensino a investir na bolsa, depois eu te sugiro o que é o investimento adequado para o seu perfil e alinhado com aquilo que eu te apresentei. E quando chega em 2014, a gente dá o grande salto da empresa. A gente decide conectar a execução também a essa esteira de valor de educar e ajudar o cliente a decidir o que fazer. Então a gente ensina o cliente a investir, dá a mão para ele na hora de tomar a decisão e passa a permitir que ele se conecte à bolsa e envie uma ordem de compra, de venda de ação. Nessa hora a empresa começa a crescer de forma mais acelerada, então a gente devia ter ali em 2014, talvez 8, 9 estagiários e nós 5, assim, éramos 3 fundadores no primeiro ano, logo no segundo ano já entraram outros 2, que a gente também considera outros 2 cofundadores. E aí a gente começa a crescer de forma muito acelerada, a gente em julho de 14 era mais ou menos esse tamanho, final do ano já éramos 100 pessoas. Nossa. Em 15 a empresa tinha outro porte. E aí ali na virada de 15 para 16 a gente começa a gestar a ideia de se tornar uma corretora. Esse projeto ganha corpo em 2016. A gente começa a preparar o projeto que vai ser apresentado ao Banco Central. Em 2017 a gente faz a primeira rodada de captação de investimentos. Então nossos sócios que acompanharam uma parte grande dessa jornada entram no barco em 2017. A gente faz esse processo de abertura da corretora. Em 18 a corretora está no ar, apanhamos pra caramba para fazer aquele negócio funcionar, mas conseguimos sair do outro lado. E em 19 a gente está buscando uma nova rodada de crescimento e aí buscando sócios institucionais, ou aqui no Brasil ou no exterior. Então começamos um processo de fundraising dessa segunda rodada de captação. Durante esse processo aparecem alguns estratégicos, que aí é como eu vou parar no Santander. Um deles era o Santander. A gente conversa com alguns, a conversa esfria. Tem uma história interessante que em 2020 a gente chega a fechar com um outro fundo. Então a gente estava tudo certo, falou, vamos assinar os documentos na quarta-feira de cinza de 2020. Teve que esperar a gripe passar. Quarta-feira de cinza de 2020 era o primeiro circuit breaker da pandemia. Esse cara nunca mais atende o telefone. A empresa passa por uma super turbulência, mas sai mais forte do outro lado. E aí, quando é o final de 2020, o Santander volta e a gente negocia primeiro uma venda de 60% do negócio. Aí todos nós continuamos na Toro, ficamos sócios do Santander entre 2020 e 2023. Em 2023, o banco compra os outros 40% do negócio. Aí Gabriel e eu vamos trabalhar no Santander, o João continua na Toro, na cadeira de CEO, assim como os outros fundadores e principais sócios. E hoje eu continuo no Santander, agora olhando para a plataforma de investimentos. E aí parte do meu trabalho é a integração da Toro, então é trazer a Toro para dentro do ecossistema do banco e parte olhar para a gestão de tecnologia e produto dos outros produtos de investimento do banco. Então, CDB, letra, operações com derivativos, fundos de investimento, previdência, de alguma maneira tocam essa cadeira que hoje eu sou responsável ali no banco. Não, muito interessante, foi um resumo rápido aí sobre toda a trajetória, né, da Toro. E voltando ainda na parte do início, quando você tinha que conciliar faculdade de Direito na UFMG, administração no IBMEC, a Toro e ainda tinha a empresa de IR, né? Como que foi conciliar isso, né? As duas faculdades, mais a empresa? Eu acho que talvez a maior vantagem que eu tinha nessa época era a idade, né? Assim, quando você tem... A gente ainda é novo, mas sim, a nossa disposição e a nossa energia não se compara com a disposição e a energia de quando a gente tinha 18, 20 anos. Então, assim, com 18, 20 anos, você passa 2, 3 noites sem dormir e você está vivo no terceiro dia. Sim. Eu, com 2 filhos pequenos, 33 anos, se eu passar 2 noites sem dormir, a terceira é hospital direto. Então, acho que a idade ajudou muito. E, assim, eu tinha um drive, uma vontade de fazer acontecer muito grande. Então, assim, eu tinha uma vontade desde muito pequeno de ter uma empresa, até não falando pelo lado bonito, mas talvez pelo lado que depois eu fui acabar desconstruindo ao longo da vida. Talvez pelos motivos errados, assim, minha vontade era muito eu quero muito ser rico e o jeito de fazer isso
é através do empreendedorismo. Então eu tinha um objetivo muito claro e trabalhar em direção àquele objetivo me dava uma energia sobre-humana. Então, cara, acordar cedo, ir para o IBMEC, depois ir para a Toro, depois ir para o FMG e repetir isso no dia seguinte, ficava na margem um pouco mais fácil, porque eu achava que eram tijolos na construção daquele negócio. Paguei um pedágio alto, então assim, era uma época que eu não fazia exercício físico, não comia direito, vivia à base de Twix, Red Bull e café. O café eu ainda continuo, né? Mas assim, em volumes bem menores do que antigamente, mas acho que era essa combinação de idade e achar que aquilo era muito importante para a construção de um futuro. E eu acho que, somado a isso tudo, o fato de que quando a gente tem 18, 20 anos, a gente não tem várias das responsabilidades da vida adulta, né? Então, assim, sem ter um casamento para cuidar e sem ter filhos, o tamanho de tempo que eu tinha à minha disposição para poder investir energia na Toro, nas faculdades, era muito grande. No final, assim, eu acho que com certeza eu botei mais energia na Toro do que em todo o resto. É o que eu acho que eu fiz melhor dessas 3 coisas. Mas consegui terminar as 2 graduações com menos qualidade do que eu gostaria, mas acho que com um mínimo necessário para usar aquilo ali que eu tinha aprendido como plataforma para poder resolver problemas na Toro e me ajudar ali para frente na carreira como empreendedor já. Uhum. E pensando agora em mentor ou inspiração, né? Porque com 14 anos você era muito novo, né? Mas, não sei se estava no 8º ano na nossa época, né? 8ª série, alguma coisa assim, né? Com 14 anos, quando você iniciou na bolsa. 7ª, 8ª. Você teve algum mentor, alguma inspiração que te levou a caminhar em direção a investimentos? Marco, eu tinha 2 pessoas que me inspiravam muito, uma bem mais do que a outra, e apesar de ser clichê, eu vou falar que é meu pai. Então, assim, meu pai sempre teve... Ele não tem nenhuma formação de mercado financeiro. Ele veio do interior, com muita dificuldade, se formou em medicina e é anestesista, então nada a ver com o mercado financeiro, mas a ética de trabalho do meu pai é invejável. Assim, hoje meu pai tem 62 anos, ele com certeza trabalha mais do que eu, já tendo criado os filhos, resolvido a vida do ponto de vista de carreira, de ambições que ele tinha, e isso sempre me marcou muito, porque ao mesmo tempo que ele foi um pai presente, amoroso, tem muita lembrança na infância, na adolescência com meu pai, ele sempre teve um compromisso com o trabalho assim, impecável. Então, alguém precisava cobrir um horário de um outro médico que tinha faltado, ele se dispunha a ir. Alguém precisava de alguém disposto a ficar no feriado, no carnaval, na virada de ano. Ele se dispunha a ir e ele fazia isso também dentro de casa. Então, assim, trabalhou 16 horas, mas está faltando baunilha para fazer um doce para o final de semana. Ele nem deixava minha mãe pensar se queria ir ou não. Ele já descia, ia no mercado e aproveitava e trazia uma fruta nova. Então, assim, aquela ética de fazer o que tem que ser feito com muita dedicação sempre me marcou muito e eu tinha para mim como um exemplo, como tem até hoje, muito positivo. Então, ele foi assim minha grande inspiração. Eu tenho um tio-avô que é também não de mercado financeiro, formado em Direito, talvez a pessoa mais inteligente que eu já conheci na minha vida, chamava Bento, infelizmente já faleceu. Meus sentimentos. E assim, é uma pessoa que também trabalhou muito duro, então teve uma infância muito humilde e cresceu ao longo da vida, até por causa dele que eu optei por fazer Direito, e assim, essa ancoragem foi tão forte que mesmo me apaixonando pelo mercado financeiro em algum determinado momento, eu volto ainda para aquela origem de fazer o Direito, e eu acho que dessas 2 pessoas o que eu peguei muito, assim, se eu destilasse, foi a ética de trabalho. Cara, fazer o que tem que ser feito, abaixar a cabeça e trabalhar pelo tempo que precisar para chegar do outro lado. E aí o mercado financeiro foi meio que consequência, assim, como eu tinha aquele drive de, olha, eu quero ter minha segurança financeira, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso ter um negócio, eu posso construir uma carreira, deixa eu ir pesquisando. Eu ia na feira do Sebrae, vi o que era um empreendimento, eu e o João, que é um dos cofundadores, a gente queria ser um correspondente bancário, depois a gente queria abrir um outro negócio, e assim, era menos sobre o que a gente ia fazer e mais sobre fazer alguma coisa. Aí, num determinado momento, eu descobri um simulador de investimento na bolsa, que era meio que um home broker fake. Então, você comprava e vendia ação de mentirinha. E entrei naquele negócio, brinquei, achei legal, falei, puta, queria dar o próximo passo e começar aqui a investir. Então,
acho que o mercado financeiro foi mais uma feliz coincidência que eu encontrei, que depois eu me apaixonei, e a plataforma principal foi essa visão de trabalho duro, que com certeza vem do meu pai, e tirando ele como exemplo, falaria também desse meu tio. Não, muito legal. E a gente estava conversando antes aqui que vocês construíram e reconstruíram a Toro várias vezes, né? Desde o início da faculdade, né? O modelo de negócio, antes era uma consultoria, né? Depois Sim. teve Toro Radar, enfim. E eu não sei se na época vocês usavam aquele conceito de pivotagem, de startup, que é tão comum hoje, né? Essas palavras, mas vocês conseguiram se reinventar e modificar o negócio várias vezes, né? Como que foi essa parte? Acho que a resposta mais sincera aqui é instinto de sobrevivência. Então, assim, eu acho que uma parte grande do progresso, e eu não falo só o progresso como empreendedor, mas o progresso, de um modo geral, ele vem da ignorância. Então, assim, o fato da gente não ter ideia do tamanho do problema que a gente arrumaria pela frente fez com que a gente tivesse confiança e coragem, que, se você olhar em retrospecto, poderia ser chamado também de burrice, de dar os Dependendo do passos. resultado, né? Exato. Com base no O resultado. gênio e o louco, a diferença é só o resultado. Então, assim, a gente nunca teve essa ideia, e não por desmerecer a ideia, por desconhecimento mesmo. A gente abriu a empresa sem um business plan. O nosso negócio era, olha, as pessoas, conceitualmente, a gente acreditava que as pessoas queriam investir na bolsa. Um dia a gente panfletou na faculdade e vendeu, sei lá, 30, 40, 50 cadeiras para uma aula, então aquilo para a gente era uma inferência sobre a existência de uma demanda, e a gente fala, olha, se eu tenho 40 alunos por final de semana, vezes 52 semanas no ano, e eu converto um pedaço dessa turma, cara, esse negócio aqui vai acabar dando dinheiro. E a verdade é que não dava, assim, a Toro, primeiro mês deve ter faturado, sei lá, R$5.000, e eu lembro que quando a gente tinha 4 anos de empresa, o negócio faturava, sei lá, R$40.000, que a valor de hoje talvez fosse 80, mas era muito pequeno. Então a gente tinha uma realidade assim bastante dura, a gente não tirava dinheiro, etc. E assim, às vezes a gente tentava e o negócio não ia. E a gente sentava, a gente brincava que eram as pizzas, eram o viradão da produtividade. Então a gente trabalhava até, sei lá, 8, 9 horas da noite, depois a gente pedia pizza, energético, e a gente começava a discutir o futuro da empresa. O que vem pela frente? E parte desse futuro era, estamos encurralados, assim, a gente não consegue mais fazer resultado do jeito que a gente está tentando aqui. Vamos tentar uma coisa nova? E a história da Toro foi muito marcada por isso. Então, a saída de educação para análise foi uma construção nesse formato. A análise para distribuição também foi uma construção nesse formato. Foi assim, olha, como que a gente consegue... a gente não conseguia mais alavancar o negócio de assinatura de análise. E a gente começou a entender o que era um problema do cliente. Entrevista, na época a gente usava o Skype, ligavam para um monte de cliente, conversavam, tentavam entender, e uma parte grande da dor que esses clientes sentiam estava ligada à experiência transacional. Abrir conta numa corretora, mandar o dinheiro e investir. A nossa saída da análise para fazer essa conexão veio muito mais de tentar resolver esse problema e ter um viés de sobrevivência do que qualquer outra coisa. Quando eu falo viés de sobrevivência, é sobrevivência mesmo, porque assim, a gente colocou nossa economia ali para começar a Toro, que era pouco, mas era o que a gente tinha. E aí, no tempo, a gente foi tomando crédito. E o que a gente tinha era o nosso nome. Então, assim, a gente estava com... Não era muito dinheiro. Uma das linhas de crédito, aliás, estou lembrando aqui, você que nos ajudou. Tinha uma linha, a gente estava no Albano, não sei se você vai lembrar, lá da Rua Piuí. Ainda está em tempo para me pagar a comissão, tá? O Albanos, da Rua Piuí. E você comenta com a gente, olha, tem uma linha de crédito da Caixa para pequenas e médias empresas de R$100.000, que a garantia é só aval. Cara, no dia seguinte a gente foi pra Caixa, numa gerente que você tinha, era Dória. Isso aí. Somos super gratos, Dória, se por acaso estiver ouvindo, obrigado. Dória acreditou na gente. Então, assim, brincadeiras à parte, resumindo a história. A gente tinha muita dívida na física, os carros eram do banco, então, de um lado é privilégio, tinha carro e etc., mas assim, eles já eram do banco. E aí, quando a gente abre a corretora, a gente chegou numa das situações mais difíceis que a gente teve na história da empresa, que foi o seguinte: a gente pegou uma linha maior, a gente pegou uma linha de 1,7 milhões com o BDMG, ficamos um ano criando projeto, defendendo case, fundamentando porque a gente merecia o dinheiro, e quando a gente consegue o dinheiro, o BDMG nos procura e fala, olha, agora está na hora de compor garantia. E a gente fala, beleza, assim, que nós temos propriedade de garantia, aval e etc. Não, a gente quer garantia real, maior do que o valor da dívida. O banco tem que ter o que tomar
É com perdão da palavra, mas não tem banqueiro bonzinho, né? Exato, e aí a gente chega nessa hora e precisa, assim, ter a conversa super difícil que é chegar em casa e falar com os nossos pais, olha, vocês confiam na gente a ponto de dar a casa onde a gente mora como garantia. E essa é uma conversa que eu tive, que o João teve, que o Gabriel, que o Gustavo, que o Guizinho, que eram esses outros 2 cofundadores que eu comentei, tiveram. Então era meio que um negócio de sobrevivência. Então acho que, resumindo a resposta da sua pergunta, seria uma vontade muito grande de fazer dar certo e a gente batia a cara no muro. Vamos tentar de novo. E aí a pivotada vinha menos como uma decisão consciente de pivotar e mais como uma tentativa de fazer o negócio dar certo. Fazer o negócio acontecer. Muito interessante. Me lembrou até a história do Jeff Bezos também, que no final o pai dele ajudou ele com um cheque. Sim, de eu empréstimo, sei, né? Na nossa escala, tupiniquim, menor, etc. Mas conceitualmente... Mas esses momentos... Eu ia até perguntar realmente sobre o maior desafio que você enfrentou particularmente na Toro, né, no seu período, que eu sei que cada um teve o seu, né? Mas foi nesse período da pandemia? Como que foi? Mark, eu acho que essa conversa, não a conversa em si, porque aliás eu encontrei muito apoio dentro de casa, não que eu não esperasse, mas assim, ela foi substancialmente menos difícil porque o tanto que a conversa era áspera de se ter, proporcionalmente ela foi encontrada do outro lado com apoio. Agora, os momentos mais difíceis para mim na Toro foram nas ocasiões que a gente precisou fazer grandes desligamentos. Então, assim, uma empresa que erra e acerta muito, na hora que ela erra, ela precisa pagar a conta de ter dado o direcionamento errado. Então, a gente teve 2 momentos, um deles foi na pandemia, e o outro momento foi em 2017, quando a gente rompe com um parceiro nessa busca pela independência de virar uma corretora, que a gente precisou de fazer mais de 100 desligamentos de uma só vez. E ter a conversa com essas pessoas, falar o que está acontecendo e, ao mesmo tempo, na sequência, ter uma espécie de venda para quem fica, de que o sonho continua e a história continua, é muito difícil. Eu falaria que a da pandemia me marcou mais. Por quê? O desligamento que a gente fez nessa ocasião de 2017, ele foi um desligamento, aspas aqui, em lote. Então a gente tinha lá alguns andares no prédio, a gente separa a empresa em 2 grupos, um grupo vai para a cobertura, o outro grupo desce para o 3º andar. Quando a gente chega no 3º andar, a gente tinha uma estrutura para apoiar e acolher as pessoas, mas a mensagem era: todo mundo que está aqui está sendo desligado. Depois a gente sobe e fala um pouco da visão de futuro na cobertura. Foi muito difícil, mas foi uma conversa com 100 pessoas. Então, uma única conversa com 100 interlocutores. Que, aliás, a maior parte dela foi até o Gabriel que fez. Então, eu participei, estava com ele, mas talvez o peso maior tenha até recaído sobre ele. Na segunda ocasião, a gente já estava em lockdown quando a gente decide... Na verdade, não é que a gente decide, a gente precisa cortar 1/3 da empresa. E aí, no lockdown, a conversa era 1 a 1. Então, foi um dia que eu começo às 7 da manhã a ter calls e eu vou até 7 da noite com muitas pessoas que eram amigas, colegas de escola, de faculdade, que eu estava dando a notícia, e para cada uma delas era um baque diferente. E muitas vezes a pessoa do outro lado fala: olha, eu entendo, é difícil, vamos tocar a vida para frente, mas muitas vezes a pessoa do outro lado externaliza a frustração, assim: poxa, eu tenho filho, você está me desligando quando está nascendo meu menino, na hora da pandemia, cara, eu não esperava isso de vocês, eu confiei em vocês quando eu larguei meu negócio antigo e vim para cá. Então, esse dia, assim, esses 2 dias que a gente fez esse movimento ali, março para abril de 20, com certeza foram o pior momento. E era uma pressão muito grande, porque assim, eu internamente tinha uma visão muito clara de que aquele ali era o sprint final da Toro. Porque eu não acreditava que o trabalho remoto ia funcionar, então eu era muito cético com isso. A gente nunca tinha tido home office até então. A Toro estava numa situação difícil e a bolsa caindo 10%, 12% todo dia. Então, de um lado eu vi, olha, vai diminuir cliente, a gente não vai conseguir trabalhar porque essa história de home office não vai funcionar e o mundo está acabando, então não tem como a gente conseguir dinheiro novo para manter o sonho vivo. E aquela história, né, de carregar o caixão, assim, a gente precisa ir até o final com isso, foi uma época assim, bastante difícil. E eu acho que assim, aquela crença que eu comentei no começo, né, de que tudo ia dar certo, na hora que ela arrefece, você já tem uma dificuldade maior. E aí, por sorte, eu já tinha uma estrutura familiar que me apoiava. Né? Pai, mãe, sempre eu tive, como eu comentei, mas nessa época eu já estava morando junto com a minha atual esposa, então ela me apoia muito.
E aí a gente passa por isso junto e, felizmente, chega do outro lado, né, num caminho mais feliz do que eu imaginei que fosse acontecer. Tempos difíceis. Mas engraçado que eu não tinha tanto contato com vocês nessa época da pandemia, eu nem sabia, né? Cada um estava enfrentando um problema, né? Mas eu não sabia desse momento tão difícil que vocês enfrentaram, e graças a Deus vocês passaram muito bem. E tiveram essa venda depois, né, de 60% e depois consolidou 100%. Agora, conta como foi essa sensação. Eu sei que vocês continuam trabalhando no Santander, uma instituição global muito respeitada, mas quando vocês venderam os 60% e depois os 40%, como que foi essa sensação para você? Marco, eu vou te falar assim, muita gente pergunta como que foi o processo, né? Assim, a empresa é como um filho e, de alguma maneira, é óbvio que não é como um filho, mas assim, você está vendendo a sua criança, né? Aspas aqui, bastante aspas. Eu acho que duas coisas me ajudaram muito. De um lado, eu sempre me considerei uma pessoa muito pragmática. Então, assim, eu amo a Toro, amava anteriormente, continuo amando hoje. Uma parte grande da minha identidade está ligada à empresa, assim, eu sou conhecido por várias pessoas como Toro, eu falo Toro em casa, minha filha mais velha fala papai, trabalho, o meu escritório tá cheio de estatueta de Toro, então o vinho que eu tomo eu sirvo naquele negocinho de botar na garrafa de Toro, então não é que eu não tenha uma conexão com o negócio, mas eu tinha um viés pragmático de achar, olha, se em algum momento a gente encontrar algo que faça sentido por nós e pelas pessoas que estão conosco, investidores, fornecedores, quem a gente deve e que quer receber o dinheiro, funcionários, sócios, a gente tem o dever de fazer o que é melhor. Então, eu tinha uma convicção muito grande de que dar o passo para a venda naquela altura era o melhor. E de forma bem resumida, por que eu tinha essa visão? A Toro era um negócio que vinha crescendo muito. Na hora que a gente tira o zoom, vários momentos difíceis, mas assim, o negócio sai do zero e chega a faturar ali algumas dezenas de milhões quando a gente está em 19. E a gente fazia isso oferecendo investimentos. Tinha educação, tinha análise, mas no fim do dia a gente oferecia investimentos. O que estava acontecendo naquela altura? Uma compressão brutal de margem, então os preços praticados pela indústria estavam caindo muito, e um processo que a gente chama de bundling, que nada mais é do que uma oferta integrada de produtos e serviços financeiros. Hoje parece óbvio, mas você abre o seu app aí, ou do Santander, ou da XP, ou do Nubank, ou de qualquer outra indústria, qualquer outra empresa nessa indústria que está vencendo, você não tem mais só investimento, você não tem mais só cartão de crédito, você não tem só mais um produto específico. All in one, né? Você tem tudo em um, exatamente. E aquilo ali ia exigir que a gente pegasse um negócio que a gente vinha construindo há 10 anos e arriscasse tudo para dar essa próxima rodada e transformar a Toro num banco completo. Então, assim, a primeira parte que me ajudou nesse processo de venda, assim, não ser doloroso, foi de que eu confiava que era o melhor para todas essas pessoas, para mim inclusive, mas era o que mais capturava valor no que a gente tinha feito, e de acreditar que a gente estava indo para um sócio que poderia resolver o que eram grandes dores nossas, assim, uma base de clientes incrível, um número de produtos virtualmente infinito, então a gente poderia pegar aquilo que a gente tinha construído de uma salinha até uma empresa de médio porte e potencializar, né? E levar aquilo para outro nível. Então, assim, aquilo ali eu acho que me ajudou muito. Então, essa combinação, talvez de um pouco de esse desacoplamento, né, pragmático com essa visão. E uma outra parte foi o tanto que a gente apanhou. Assim. A gente quase quebrou algumas boas vezes ao longo do caminho. De se assentar numa mesa como essa e falar, olha, nós temos dinheiro até daqui a 2 semanas. Eu tenho aqui meu relógio, um dinheirinho no banco e é isso aqui que a gente consegue fazer. E aí o negócio virou e sobreviveu. Mas cada vez que eu passava por isso, era como se plantasse uma sementinha na minha cabeça de, olha, ainda que existam bons momentos, maus momentos virão sempre. Nem sempre vocês vão dar sorte de chegar daqui a 15 dias e achar o dinheiro e continuar. E tem cada vez mais gente que depende da responsabilidade de vocês. Famílias, funcionários, credores, etc. Então, na hora que chega essa oportunidade, que eu tinha convicção que a empresa estava num momento bom, tinha crescido duplo dígito mês contra mês ao longo de vários meses seguidos, eu falava, olha,
árvores não crescem até o céu, assim. A gente está num momento bom, mas não quer dizer que a gente cresce daqui até virar o Itaú. Então, se a gente tem uma oportunidade que remunera bem o trabalho até aqui, que permite que o sonho continue, no sentido de a empresa continua, as pessoas que estão na empresa têm oportunidade, os investidores realizam o lucro, os credores recebem o que tem que receber, cara, demos check em tudo que a gente precisa. Vamos dar o próximo passo e embarcar nessa aventura. Não, muito legal. Eu respeito e admiro muito a história de vocês. Agora, mudando um pouco o papo, trazendo para contexto atual e até um dos projetos que você está à frente no Santander, que é de cripto, né? Mas gostaria de uma contextualização sua sobre o que você está achando agora desse ano com o Trump, tendo sido eleito, com essas tarifas, essa negociação dele. E também um pouco sobre cripto. O que você acha de Bitcoin? Se você acredita que pode, de fato, ser algo revolucionário, se os governos vão abrir mão disso ou não. Enfim, fica à vontade para falar um pouco sobre tudo isso. Separando talvez em 3 blocos. Um primeiro é só uma breve introdução, assim, eu não sou o maior especialista no assunto, então certamente você vai ter gente muito mais capacitada para falar sobre o tema. E aí entrando nos 2 aspectos que você comentou. Primeiro falando de não só Trump, mas o mundo como ele está hoje. De alguns anos para cá, eu acho que isso é verdade nos Estados Unidos, no Brasil, em grande parte da Europa continental, o fato da gente, talvez por conta das redes sociais ou por outros motivos, ter dado muita voz aos extremos nas opiniões, o meio perdeu força, assim. A pessoa que é de bom senso e que ela tem algumas teses que podem estar alinhadas ao que a gente chamaria de esquerda e outras tantas que podem estar alinhadas ao que a gente chamaria de direita, perdem voz e quem ganha projeção são os extremos de um lado e do outro. Eu acho que isso é perigoso no sentido de que o mundo fica um ambiente mais volátil. Eu não tenho competência de geopolítica, economia, história para falar, olha, aonde que esse negócio termina? Assim, é claro que está gerando muito ruído, muito barulho. Se isso aqui no final termina com os Estados Unidos becoming great again, ou se isso destrói valor no que seria a marca, a credibilidade, o poderio que eles construíram ao longo de décadas, talvez eu não seja a melhor pessoa para ter uma opinião qualificada. Mas eu acho que isso para a gente se reflete muito mais volatilidade em câmbio, em moeda, em ambiente político, e do lado nosso como empreendedor, como profissional, como quem está fazendo uma carreira ou qualquer coisa do tipo, numa necessidade de buscar construir mais antifragilidade. Assim. Se você é uma pessoa física, eu acho que você deveria estar preocupado em múltiplas fontes de renda e se manter atualizado, porque a empresa onde você trabalha hoje pode não existir amanhã. Se você é um empreendedor, talvez você devesse pensar em internacionalizar suas receitas, ou em ter mais de uma fonte de negócio, ou não depender só de um canal, porque amanhã ou depois, numa canetada, ele desaparece, porque a tarifa que era 10 vira 200. Então, eu acho que aqui é mais um ambiente de mais risco, que exige uma postura de mais diversificação e prudência, seja do indivíduo, seja da empresa. E aí, quando a gente fala do mundo cripto, eu acho que assim, ao longo dos últimos anos, o processo de adoção que a gente viu de criptos, com todos os ruídos de meme coin, de projetos que têm mais características de fraude do que de inovação tecnológica, o processo de evolução e de adoção ao longo do tempo foi muito robusto, e eu acho que hoje já é seguro dizer que ele não tem muita volta. Então, assim, que Bitcoin vai ser um ativo, uma classe de ativos relevante. Hoje é uma das, talvez a quinta, a sexta mais valiosa do mundo, perde de 5 empresas e do ouro. Eu acho que tem pouca dúvida sobre isso. A adoção institucional já é muito grande por bancos, por ETFs, por fundos de pensão, por reserva de valor, inclusive de estados. Então eu não sei se isso quer dizer que no futuro a gente vai para um padrão. Bitcoin não faria essa aposta, e não é que eu não acredito nisso, é só que, mais uma vez, eu não tenho a competência para falar se a gente vai ou não para um processo como esse, mas me parece que é uma classe que tem mérito suficiente para a gente olhar para ela com a devida atenção, assim, seja na composição de portfólio, quando a gente fala nós como indivíduos, como empresas, montando o que são os nossos investimentos, seja na nossa visão, aí falando do meu lado como empresário do setor de investimentos, de dar acesso aos clientes para esse tipo de produto. E essa que a demanda tem, né?
Exato. E tem, assim, hoje tem mais pessoas investindo em cripto no Brasil do que na Bolsa. Parece que tem mais no Tigrinho também. Mas, então... Tô brincando. Sim, talvez não seja. Mas é verdade. É uma característica de querer muito resultado fácil e rápido. Sim. Mas, assim, resumindo, essa foi uma experiência muito legal com o banco, porque foi super difícil aprovar esse negócio. Então, você pensa, uma instituição conservadora, o mercado espanhol ele é muito menos competitivo do que o do Brasil, e parte do que nos move aqui é a competição. Assim, nós estamos num ambiente que só tem gente super talentosa e boa de serviço. Você olha, XP, Nubank, Itaú, BTG, cara, é um concorrente melhor capacitado, com recurso humano, tecnológico, de produto. Então, aqui é um ambiente muito difícil, bom para o cliente, difícil para o empreendedor que está nessa área, mas aqui a gente tem muito mais demanda para fazer isso do que lá fora. Então, foi um processo difícil de explicar o valor do projeto, construir os mecanismos de proteção e de contenção de risco que o corporativo exigiria e chegar do outro lado colocando esse negócio. Ainda é uma coisa pequena, então, assim, o que é o business da Toro hoje? É a distribuição de investimentos tradicional para pessoa física e para clientes do atacado. Temos um negócio de renda variável forte, também trabalhamos com outros produtos de investimento, renda fixa, fundos, etc., tanto para o público PF quanto para o PJ. Cripto está começando, mas eu acho que é a semente que foi plantada. Em algum momento, me parece que pelo menos o dever de casa de ter feito naquilo que eu falei até anteriormente do Trump, o hedge está feito. Assim, se isso aqui evoluir, escalar, a gente tem um pezinho aqui nessa indústria e estamos fazendo a nossa parte. Se isso não for tanto para frente, ainda é um negócio pequeno o suficiente para que não tire a empresa do trilho. Não, muito interessante. E nos Estados Unidos tem aquele Michael Saylor, né, da MicroStrategy, e eu vi há poucas semanas que o Israel Salman da Melius, né, junto com, acho que até um colega do IBMEC, né, o Diogo Colin, acho que ele está à frente também dessa estratégia da Melius aqui, de começar a investir parte do caixa em Bitcoin, né? Inclusive, deu até um salto na Melius nessas últimas semanas. Como eu acho o Bitcoin que tem muitas áreas cinzentas, né? Gray areas. Não se sabe quem fez o Bitcoin até hoje. Eu não gosto de trabalhar com essas incógnitas, né? Assim, é algo que... Mas eu concordo que é algo validado. Mas eu não gosto dessas dúvidas. Quem que criou o Bitcoin? Existem perguntas a serem respondidas que me incomodam e eu nunca ficaria seguro de ter um percentual muito elevado alocado em Bitcoin. Mas pode essa acho que é uma característica legal, né? O que a gente chama ali de convexidade. Você pode ter um percentual pequeno. Se um desses fatores de risco, que são vários, que você comentou, se materializa e vai para zero, um percentual pequeno não te machuca. Agora, se eles não se materializam, e na verdade quem está certo é quem está advogando que o futuro é cripto, e isso aqui valoriza 20 ou 30 vezes, aquele pequeno percentual foi o suficiente para proteger sua carteira. Eu estou mais nessa turma como você do que na turma que fala, não, eu vou all in nesse negócio e se der certo, ótimo, mas se der errado, tem um problemão. Como qualquer fanático, né? Eu acho que não é recomendado ser fanático, embora eles podem rir da gente lá na frente, né? Vamos ver. Aqui a gente tem um close para ficar guardado. Vamos aguardar, né? Hoje, dia 2 de maio. 2 de maio. Vamos aguardar. Agora, Marcinho, se você fosse me falar nessa sua trajetória, o seu maior aprendizado como pessoa ou profissional, enfim, o que você me falaria dessa sua trajetória? Marco, eu vou pedir licença para falar de duas coisas. Assim, talvez não seja exatamente o que você perguntou, mas vai cobrir bem o espírito da pergunta. A primeira delas é que a gente não está sempre certo. Assim. Talvez o que eu tenha mais mudado como indivíduo do primeiro dia da Toro para hoje é que, apesar de eu não ter histórico nenhum, ter 18 anos de idade, estar entrando na faculdade, eu tinha muita certeza de muita coisa. Aliás, João, Calas, que me acompanharam esse período todo, são santos em termos de paciência, porque eu era uma pessoa muito difícil. Assim, talvez eles ainda me achem difícil hoje, mas certamente é menos do que era há 5, a 10, a 15 anos atrás. Então, eu acho que ter a noção de que
qualquer pessoa que a gente encontra tem algo para acrescentar para você. Você não tem a certeza de tudo. Muito do que acontece é fruto da sorte e não só do que o Mark é uma pessoa muito boa, o Marcinho é uma pessoa muito competente. Isso eu acho que os desafios que a gente passou me fizeram aprender meio que na marra, assim, eu não aprendi, li um livro legal e o conceito entrou, eu tive muita convicção e tomei muito na cara. Falar, cara, não é isso, não é por aí. E acho que uma abordagem mais humilde ajuda no casamento, ajuda em criar filho, ajuda em empreendedorismo, na carreira, ajuda dentro do banco. Então, se fosse falar um, seria esse. Mas tem um segundo que eu acho que é tão importante quanto, que é tomar muito cuidado com o foco obsessivo em uma única coisa. Assim, durante muitos anos, a minha vida foi só touro. Então, eu acordava, ia para touro, ficava na touro o dia inteiro, ia dormir quando eu não aguentava mais, porque eu sabia que eu precisava acordar no outro dia e trabalhar. E aí isso me custou uma série de amizades, isso me custou saúde durante um tempo, que sorte que eu era novo e dava tempo de correr atrás depois com exercício, alimentação, cuidado com o sono. E assim... Por grande sorte, isso aconteceu num momento da minha vida que eu era mais sozinho, assim, eu não era pai, eu não era marido, mas se isso tivesse acontecido hoje, por exemplo, cara, ou eu ia separar ou eu ia crescer distante, meus filhos iam crescer distantes de mim, eu ia me distanciar da minha esposa, dos meus pais. Então eu acho que a noção de que uma coisa que a gente quer muito, fazer uma empresa, passar num concurso público, crescer na carreira, tudo bem que ela tem uma parte grande do seu foco, mas tem um perigo que é quando o grande vira tudo. E aí você esquece de cuidar da sua saúde, esquece de cuidar dos seus relacionamentos, eventualmente de ter um hobby. Não sou a favor, assim, eu não acredito na teoria do work-life balance desde o primeiro dia. Assim, eu acho que se você com 19 anos de idade ou 22 anos de idade, seu primeiro estágio, quer work-life balance, não quer trabalhar duro e precisa de todo final de semana... tá na balada, não pode sair depois de 6 horas dia nenhum, dificilmente o mundo vai te recompensar a ponto de te fazer crescer e ter sucesso, como empresário, como executivo, etc. Então eu acho sim que trabalho duro faz uma diferença brutal. Tem que dar uns sprints. Agora, o duro, ele ainda precisa preservar, e isso foi uma coisa que eu aprendi, tento trazer para mim hoje, ele precisa preservar um espaço mínimo para essas outras coisas, que em algum momento a gente percebe que é o que mais importa. Assim, quando você olha em retrospecto, não é sua declaração de imposto de renda que é o que você mais tem orgulho de ter construído. Você tem N outras coisas, do relacionamento com seus pais, com seus avós, que a gente falava aqui no começo do nosso papo, eventualmente de um filho, né? No meu caso, que tenho filho, acho que pesa muito mais do que só o sucesso profissional, que não é menor e que eu também tenho consciência de que, cara, depois que você fecha um ciclo e tem um evento de liquidez como aconteceu, é muito mais fácil de falar. Sim. Então, eu tomo o cuidado e, assim, para quem escuta, eu acho que tem que tomar um grão de sal, que existe um Marcinho pós-venda, existe um Marcinho pré-venda. O Marcinho pós-venda talvez imponha mais restrições do que ele aceita ou não aceita, porque ele trabalhou e também deu sorte e chegou aonde está hoje. Mas quando eu olho para o Marcinho pré-venda, eu acho que eu poderia ter feito um caminho um pouco mais leve, curtindo a jornada, se eu tivesse mantido um foco muito grande, mas talvez reduzido ali uma franjinha de um lado e do outro para cuidar de saúde, de amizade, de relacionamento. Não, faz sentido, mas depois de tudo que você passou, eu tô achando que um meio Iron ou Iron vai ser fácil. Então, assim, eu acho que vale a pena você encarar. Vou começar na maratona, se Deus quiser. Eu acho uma boa. O Arthur, que tá nos escutando também, o meu irmão, ele fez a maratona de Buenos Aires, né? Ah, legal. E é algo muito emocionante, viu? Assim, conseguir completar, né, uma prova dessa que é de endurance, né? De resistência mesmo. E a resistência para a vida, né? Cara, eu vejo isso no treino, assim. Com certeza a prova é difícil. Mas, assim, o difícil de todo dia, que era um pouco do que eu falei quando eu falei do exemplo do meu pai, da crença de trabalhar duro. Meus filhos acordam 7h30. Então, para eu conseguir treinar, eu preciso acordar 4h30. Para 4h30 eu acordar, comer alguma coisa e correr, e geralmente 5 horas da manhã, nessa época onde já está frio, está escuro. Cara, fazer isso não é uma vez. 4 vezes na semana, mais os treinos de força para não machucar nos dias que você está correndo, para conseguir chegar do outro lado. Mas eu acho que no fim das contas, assim, tudo que vale a pena na vida demanda muito trabalho, assim, dá um trabalho do caramba ter um casamento, dá um trabalho enorme poder criar seus filhos. E olha que os meus ainda são pequenos, então eu não sei o que é criar, eu sei mais ou menos o que é controlar a birra. Dá um trabalho enorme
construir uma empresa, construir uma carreira, que é uma experiência recente para mim agora nesse mundo do Santander. E eu acho que é bom assim, manter algo que seja desafiador. Eu acho que evita também de cair numa zona de conforto que é negativa, assim, que não te empurra para querer melhorar. E eu acho que muito do que eu quero melhorar, nesse exemplo que a gente está falando aqui, para fazer uma maratona, me ajuda a melhorar para não querer ser um profissional estagnado, não querer ser um marido que deixa a rotina tomar conta do relacionamento, um pai que não tem atenção com os filhos. Então, acho que tem uma transposição saudável aí dessa dinâmica de trabalho. Sim, eu vejo muitos executivos, né? Não é à toa que o Itaú BBA é o patrocinador lá do Master, né? do Exato. Iron. Então, tem uma correlação muito grande, né? Entre executivos e... Agora, Marcinho, caminhando para o final, né? Foi um prazer te receber aqui hoje. Você é uma pessoa que eu respeito e admiro muito. Eu considero você um homem muito inteligente e foi uma honra ter sido seu colega, mesmo num hiato, num curto espaço de tempo. E espero que a gente possa ter mais momentos assim. A gente até brincou. Eu não sei se foi com o Carlos, de fazer um reencontro dos fundadores. Podemos, né? Fazer uma sessão agora. Ouvimos 3 versões. Agora vamos compilar e juntar aqui, ó. Tentar manter a harmonia, né? Agora eu acho que é mais fácil. Agora, deixa uma mensagem, uma frase, um mantra, alguma coisa que você carrega na sua vida, seja para você no dia a dia ou então para inspirar, motivar as pessoas. Não sei se tem algo que para você é forte. Bom, Marco, primeiro queria agradecer, assim, um prazerão estar aqui, então, de novo, obrigado pelo convite. Bom que depois de tanto tempo ainda a gente mantenha contato e tenha como ter uma conversa como essa. Cara, eu não tenho um mantra específico, algo que eu sempre repita, mas talvez até sendo pouco criativo em relação ao que a gente falou até aqui, mas que é algo que eu acredito muito, é essa máxima de que o trabalho duro vale a pena, assim. E quando eu falo trabalho duro, não é só o trabalho duro no sentido de trabalho profissional que você está fazendo na sua carreira. É um pouco desse espírito de que tudo que vale a pena ser construído exige esforço. Então, se você quiser ser magro ou forte, enfim, para construir seu corpo, você precisa de esforço, seu casamento, relacionamento, empresa, etc. Ter a noção de que, assim, talvez voltando aqui, um mantra fosse o dia que você planta a semente não é o dia que você colhe o fruto, assim. Ter essa consciência de que as coisas boas levam tempo e exigem que, mesmo quando não está óbvio, assim, você plantou lá a semente, mas ela ainda não germinou, a árvore não cresceu, ela já está lá, mas ainda não faz sombra, ela faz sombra, mas ainda não deu fruto. Você continuar cuidando, regando, fazendo o que tem que ser feito, e muitas vezes a gente sabe, assim, tem mais vezes que a gente sabe o que tem que ser feito e não quer fazer porque dói e é difícil, do que vezes em que a gente se depara com uma situação e fala, poxa, eu não tenho ideia do que eu tenho que fazer para dar o próximo passo. Então, ter essa consciência eu acho que é muito, muito importante e que vale para todo mundo. Para quem está ouvindo, é empresário, é marido, é mulher, é aluno, é executivo. Então, talvez eu ficasse com essa. Não tinha no começo, mas apareceu no final. Não, excelente. Muito obrigado, Marcinho. Foi ótimo o papo. E até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Obrigado.